Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar aqui com você nesta meditação da palavra, dia 14 de fevereiro. Vamos meditar Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 8, capítulo 7, versículo de 1 a 5 e versículo 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. E disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a sua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor. O Senhor viu que havia crescido a maldade no coração do homem, havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Veja, havia crescido a maldade do homem na terra. A maldade do ser humano estava crescendo. É tão triste quando a maldade cresce, porque o que deve crescer? Deve crescer o bem, deve crescer o amor, deve crescer a paz, o diálogo, mas está crescendo o mal. Os projetos que o coração do homem planta, que o coração do homem tem no coração, são mal. Amados irmãos, como é que está o nosso mundo de hoje, hein? Está crescendo bem? Está crescendo bem ou está crescendo mal? É tão triste quando numa nação a gente vê o mal crescer. É triste quando numa nação a gente vê que o mal já começa lá nos adolescentes, lá nos jovens. O mal está crescendo no mundo. O mal não deveria crescer, o mal deveria diminuir. E olha que interessante. Por isso que é importante, preste atenção no que eu vou dizer agora, qual é o único movimento capaz de frear o mal? É a conversão. Porque eu vou dizer uma coisa para você, quando eu não conhecia Jesus, eu fazia muita coisa errada, fazia o mal. Quando é que eu parei de fazer aquelas coisas más? Quando é que eu parei de fazer aquelas coisas erradas? Quando eu passei por um processo de conversão. Então, o que é o processo de conversão? É quando a gente vai tirando o mal que há dentro de nós, as más intenções do coração, e a gente agora deseja fazer o bem. Então é como se eu estivesse do lado do mal, fazendo coisas más, inclusive para as pessoas, e agora eu quero fazer coisas boas. Jesus entrou na minha vida e eu não posso mais fazer o mal para as pessoas. Então a conversão, se a gente quisesse um mundo melhor, um mundo onde crescesse o bem, era necessário então que estas pessoas encontrem Jesus. Porque Jesus é capaz de mudar essas pessoas. É claro, pode acontecer de alguém que não conheça Jesus e seja uma pessoa boa. Pode acontecer que uma pessoa que tem respeito, que tem valores e que tem isso e que tem aquilo. Mas a verdade é que Jesus ele faz toda a diferença. Quando Jesus entra na nossa vida, não é fazer só o bem, não é só deixar de fazer o mal. O cristão ele começa a
a não só não fazer o mal, mas também a fazer coisas que impactam esta terra, impactam a vida de outras pessoas. É necessário conhecer Jesus. É necessário conhecer Deus. Caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Preste atenção. Escuta o que eu vou dizer para você. Isso é bíblico. Pecado atrai castigo. Todo mundo quer pecar. Mas eu pergunto, se eu perguntar assim, você tem certeza que você quer pecar? Tenho, eu quero pecar, eu não quero. Por exemplo, eu não quero esse negócio de não poder fazer sexo fora do casamento, isso aí não é pra mim não. Eu quero pecar. Você quer beber, se embriagar? Quero me embriagar. Comigo não tem essa, não concordo. Gente, a humanidade de hoje quer pecar. Agora pergunta se eles querem o castigo. Você quer o castigo? Você quer o castigo? Se você fizer isso, vai vir castigo. Só que as pessoas nunca acreditam no castigo. É igual, por exemplo, você pega o cigarro. Atrás do cigarro tem o que o cigarro causa. Pode causar a morte. Mas a pessoa fuma achando que nunca vai acontecer com ela. Ela ignora o castigo. Ela bebe, ela nunca acha que vai ter problema por causa disso. Ela ignora o castigo. O castigo da própria natureza, hein? E veja que aqui no dilúvio é a própria natureza que se vinga do ser humano. Escuta o que eu estou te falando. Qualquer pecado que você faça, pecado atrai castigo. E não é Deus que está te mandando castigo. É o pecado que atrai castigo. Pecado atrai morte. E principalmente morte espiritual, tá? Pecado coloca a pessoa no inferno. Olha, pecado atrai castigo, pecado atrai morte e pode atrair morte eterna. O pecado pode colocar alguém no inferno. Aliás, o que mais pode colocar alguém no inferno? O que coloca pessoas no inferno é o pecado grave, é o pecado mortal, é o pecado consciente, é o pecado sem arrependimento. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Nós também precisamos encontrar graças aos olhos do Senhor. Noé entrou ele e toda a sua família naquela arca. E Deus disse para Noé que só encontrou ele como um homem justo. O mal tem crescido nessa terra. Que você consiga salvar você e sua família. E como é que faz isso? Sendo justo. Caminhando na palavra de Deus. Porque quem quiser caminhar no pecado vai receber o salário do pecado. Segundo Paulo, o salário do pecado é a morte. Pecado atrai castigo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.